A contar para a 30ª jornada da Ledman Liga Pro, segunda liga aqui em Portugal, a equipa de Vítor Oliveira, o Portimonense, deslocou-se a Pedroso, Vila Nova de Gaia, para defrontar a equipa B do Futebol Clube do Porto. Vítor Oliveira sofre uma derrota frente aos pupilos de Folha e, mesmo assim, consegue manter uma margem de 10 pontos sobre o segundo classificado, o Desportivo das Aves. Vítor Oliveira colocou o seguinte 11: na baliza Ricardo Ferreira, lado direito Ricardo Pessoa, lado esquerdo Sarpong, dupla de centrais com Ivo Nicolau e Brandon, à frente Pedro Sá, Everton e Fabrício formavam aquele triângulo do meio campo muito móvel, e depois Paulinho no lado direito, Tabata no lado esquerdo e Pires era o homem mais avançado da equipa algarvia. Vocês sabem que costumo falar primeiro sobre os princípios e comportamentos de jogo do modelo do treinador em questão, Vítor Oliveira. Escolhi o Portimonense para analisar uma equipa de segunda liga e o Portimonense recheado de bons jogadores, jogadores experientes nesta segunda liga, conseguem individualmente ser superior ao adversário e depois coletivamente é sempre um conjunto muito forte e o resultado está na tabela classificativa e no seu posicionamento. Apesar da derrota frente ao Futebol Clube do Porto, que vai ajudar a equipa de Folha a conseguir um campeonato mais tranquilo, e claro está, o Portimonense quer matematicamente possível estar já na Liga NOS, no principal escalão do nosso futebol português. Vocês sabem que eu começo com os princípios de jogo e então na primeira fase de construção o Portimonense sempre foi incomodado pela equipa do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque a equipa dos Dragões subia muito as suas linhas e depois incomodava os centrais da equipa do Portimonense, Ivo Nicolau um pouco mais à direita e Brandon um pouco mais à esquerda. E de reparar que o Porto subia as suas linhas e incomodava sempre a equipa algarvia. O que é que resultava? Resultava que ou o guarda-redes ou o central, que quando recebesse a bola esticava o jogo imediatamente. Depois, quando o Portimonense chegava à sua segunda fase e começando já nos corredores laterais, era Paulinho ou Ricardo Pessoa, e vou dar o exemplo do lado direito. Porquê? Porque depois tudo o que se passa do lado esquerdo em relação a Tabata e Sarpong era mais ou menos igual. Porquê? Porque Tabata tem características muito diferentes de Paulinho, mas a ideia estava lá, os comportamentos e a definição, a tomada de decisão do jogador é que era diferente. Do lado direito era Ricardo Pessoa que explorava o corredor quando Paulinho vinha procurar movimentos interiores, e Paulinho procurava em demasia os movimentos interiores, porque Paulinho não é um extremo, Paulinho é um jogador de meio campo, e então Paulinho estava sempre em demasia no corredor central, o que permitia depois Ricardo Pessoa em explorar o corredor mais à direita. Em outro caso, e caso raro, porque Paulinho, como já tinha dito, procura muito os movimentos interiores e depois esporadicamente dava a largura no seu corredor direito, muito diferente de Tabata, por exemplo, que Tabata é um extremo puro, ficava muito na sua posição, muito aberto, enquanto Paulinho no lado direito procurava muito os movimentos interiores. Quando Paulinho abria, como vocês podem ver, Paulinho dava a largura à frente de ataque da equipa do Portimonense e depois Ricardo Pessoa era aquele jogador mais recuado que dava o apoio a Paulinho. E então os corredores funcionavam um pouco com Tabata bem aberto na esquerda e por vezes Paulinho bem aberto na direita. A questão do miolo do meio campo, havia alguma rotatividade e alguma permuta de posicionamentos. Numa primeira fase de construção era Pedro Sá que descia para ir buscar jogo, mas depois o triângulo invertia. Porquê? Porque depois Fabrício iria jogar nas costas de Pires, Fabrício fazia o vértice do triângulo e depois a base era constituída por Pedro Sá
e o Everton. Ou seja, numa primeira fase, Pedro Sá ia buscar o jogo, Everton subia e jogava à frente com Fabrício, depois o triângulo rodava e era depois a base com Pedro Sá e Everton, e depois Fabrício era o vagabundo que jogava atrás nas costas de Pires. Depois o Portimonense, quando aproveitava a transição ofensiva, aplicando uma velocidade rápida, em grandes situações também criando algum contra-ataque, era Fabrício a pedra fundamental que dava seguimento a essa transição ofensiva. No momento em que o Portimonense roubava a bola ao Futebol Clube do Porto, era no corredor central que depois Fabrício dava toda a sua velocidade e, claro está, a tentar desorganizar a organização defensiva da equipa de Folha. Portanto, era um meio-campo muito móvel, mas sempre à procura de Fabrício, que era realmente o jogador que desequilibrava a organização do Futebol Clube do Porto. Um bom jogador, Fabrício, ele saiu para o Japão e regressou novamente ao Portimonense. É um jogador em ter em conta. Depois, na parte da frente, Pires, apesar da sua idade, que já não vai para novo, Pires ainda consegue ter uma boa intensidade, então era de reparar que Pires também deslocava-se muito para os corredores laterais, fazia movimentações de dentro para fora, e depois havia, claro está, consoante a organização ofensiva do Portimonense, nesta imagem Pires vem muito para a direita, principalmente na primeira parte, quando Paulinho procurava sempre em demasia movimentos interiores, era depois Pires que dava a largura à frente de ataque, e reparem que Paulinho mais uma vez está um pouco fletido para dentro, reparem que Fabrício está a acompanhar a jogada e a situação onde está a bola, e depois Tabata muito aberto no lado esquerdo. Vejam então as trocas posicionais, neste caso de Pires com Paulinho, que era o responsável, por assim dizendo, pelo lado direito da equipa do Portimonense. Por isso, o meio-campo muito móvel, Pires a cair num dos corredores e depois o extremo, o Tabata ou o Paulinho, depois fletia para o meio para ocupar a posição de Pires que tinha deixado de vago, e depois Fabrício muito bem à procura do tal espaço, não só entre linhas, como também aparecia em zonas de finalização. Um Portimonense depois sem bola, estava algo desorganizado, nunca havia aquela estrutura bem fincada dos jogadores por posições e por zonas. Reparei no momento em que o Portimonense tentava defender num 4-4-2, com Fabrício e Pires sendo os primeiros homens a defenderem no setor mais afastado, no setor mais ofensivo da equipa do Portimonense, e depois Tabata e Paulinho desciam dos seus corredores para formar a linha de 4 médios com Pedro Sá e o Everton. Por isso o Portimonense tentava defender num 4-4-2, mas em largos momentos do jogo sem bola era um Portimonense um pouco desposicionado, porque aquilo que Vítor Oliveira certamente pedia era pressionar sempre o portador da bola, e em vários lances vi 2 jogadores do Portimonense a pressionar o portador da bola, e depois havia um desposicionamento que desequilibrava claramente não só a sua transição defensiva, o momento em que perde a bola, como também na sua organização defensiva. O Portimonense pressionava alto, de uma forma desorganizada, como podem ver na imagem. Vem que Pires está muito sozinho a pressionar já no limite da área do Futebol Clube do Porto, e depois Fabrício um pouco mais atrás, o que permitia que o Futebol Clube do Porto depois, através da sua qualidade individual, conseguisse sair facilmente para a sua segunda fase de construção. Portanto, já falei de um Portimonense com bola e sem bola, nos seus comportamentos, não só nos seus corredores laterais, como no corredor central, não só no meio campo, como também no ponta de lança Pires. Falei no sistema nos comportamentos que o Portimonense queria colocar dentro de campo sem bola, naquele mais ou menos 4-4-2, e depois
quis trazer uma imagem da segunda parte, em que depois Paulinho vai para a sua posição natural e o triângulo depois fica com a base Paulinho e Pedro Sá e à frente Fabrício. Portanto, está claro que o meio-campo do Portimonense era constituído com 3 jogadores, contrariamente ao que foi dito no canal do Porto Canal, que eu não estou de acordo com a análise que fizeram à equipa do Portimonense, e peço-vos já desculpa porque as imagens também do Porto Canal não são de grande qualidade, o que depois também tive alguma dificuldade em analisar a equipa do Portimonense. Nem só o aspecto da imagem, como também a câmara e o posicionamento e a forma de como se filmou o jogo não está de acordo com aquilo que eu estou habituado em relação à Sport TV. Foi um Portimonense que conseguiu sempre assustar a baliza de Godinho, do Futebol Clube do Porto, mas também o Futebol Clube do Porto, muito personalidade, uma equipa muito jovem, com uma técnica individual em cada jogador acima da média. Foi um jogo muito bem disputado, em que tivemos vários lances com um futebol também muito partido. E claro está, o Porto, com aquela equipa, não espelha a sua classificação, e o Portimonense dá claros indícios que tem uma equipa muito disciplinada, organizada, com bola, não organizada, sem bola, mas claro está, a experiência de jogadores como Ricardo Pessoa, Ivo Nicolau, Everton, Fabrício já tem a experiência também da segunda Liga, Pires e Paulinho. Certamente o Portimonense está à espreita de subir rapidamente à Liga NOS. Aos 45 minutos ao gol do Futebol Clube do Porto, é um gol na própria baliza, a bola vai bater no central Ivo Nicolau, que trai a trajetória de Ricardo Ferreira, é um remate de Galeno, e a bola, ao bater no central, entra na baliza e o Porto conseguia o seu golo que dava a vitória na altura. Aos 50 sai Everton e entra Manafá. Portanto, Manafá vai para o lado direito bem aberto extremo, porque é um jogador extremamente rápido, e depois Paulinho passa para o meio. Portanto, Paulinho vai para a posição onde Everton estava a atuar do meio campo e Manafá vai para extremo direito. E aquela imagem que vos passei, rapidamente vocês podem ver que Paulinho está na linha de Pedro Sá e Fabrício mais à frente. Aos 63 minutos sai Brandon lesionado, o central brasileiro, e entra Gustavo Costa. O Gustavo vai para lateral esquerdo e Sarpong, que estava como lateral esquerdo, vai para defesa central. Depois aos 81 sai Tabata e entra Chidera, mas aqui o jogo já estava previsto que o Portimonense não estava a conseguir aspectos de finalização, não estava a conseguir jogadas de finalização. O Portimonense chegava com alguma facilidade ao último terço de terreno, mas depois a tomada de decisão no último terço de terreno não foi mais apurada. Portanto, o Portimonense sai a perder de Pedroso, Vila Nova de Gaia, com o resultado pela margem mínima, com a derrota. Mesmo assim mantém os 10 pontos sobre o Desportivo das Aves. Vítor Oliveira parece que está minimamente confortável sobre os objetivos e para mais uma subida de divisão deste treinador, que já no seu currículo, se não me engano, tem 10 subidas de divisão. O Futebol Clube do Porto continua a traçar o seu caminho com jovens atletas à procura de cada jogador individualmente ou coletivamente evoluir, não só tecnicamente como taticamente. Foi mais um registro, desta vez a uma equipa da segunda Liga, ao líder da segunda Liga em Portugal. E da minha parte resta-me agradecer o vosso apoio e vemo-nos num próximo vídeo.